Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana, qual tema você traz hoje para os nossos ouvintes? A revista Nature Medicine acaba de publicar um editorial no qual defende que todos os recém-nascidos tenham acesso ao sequenciamento do seu genoma. De acordo com aqueles que defendem um programa como esse, não haveria uma ocasião melhor para um estudo genômico do que o início da vida. Essa estratégia teria o potencial de revolucionar o sistema de saúde, mas também é preciso assegurar que os benefícios possam ser acessíveis a todos. Em julho desse ano, a Genomics England, que está na vanguarda, integrando a genômica e o sistema de saúde, lançou o programa de sequenciamento de 100 mil bebês, retornando às famílias informações que possam ser clinicamente úteis ou tratáveis. Programas semelhantes estão sendo implantados em outros países, tais como o Guardian Study e o BabySec2 nos Estados Unidos. Professora, o que está incluído atualmente no painel de triagem de genes? Existe muita variabilidade de acordo com o país. Por exemplo, são 6 doenças no México, 9 no Reino Unido, 30 nos Estados Unidos e 40 na Itália. No Brasil, o teste do pezinho oferecido pelo SUS detecta 6 doenças raras, mas o teste genético ampliado, oferecido pela iniciativa privada, testa até 50 doenças. E os critérios para incluir triagem de mutações levam em consideração a severidade da doença, o início precoce e a possibilidade de tratamento. O Generation Study pretende expandir esse painel para 233 doenças de início precoce, enquanto o BabySec Project está incluindo também alguns genes associados a doenças de início mais tardio. E qual é o objetivo desses programas? O objetivo principal é prevenir a longa epopeia que os pais têm que enfrentar até chegar a um diagnóstico, que algumas vezes pode levar alguns anos. Para algumas doenças, como por exemplo a amiotrofia espinhal, o diagnóstico precoce e o início imediato da terapia gênica é fundamental, enquanto o bebê ainda mantém os movimentos. Quanto antes for iniciado o tratamento, melhor será o prognóstico. Além disso, no caso de haver risco para a futura prole, o diagnóstico precoce permite identificar casais em risco e evitar o nascimento de novos afetados. Qual é o impacto psicológico de receber um diagnóstico de uma doença genética? De acordo com o questionário enviado às famílias pelo projeto BabySec, a informação recebida pelos pais relativa a um diagnóstico de uma doença genética severa não teve um impacto psicológico negativo. Mas existem situações diferentes. Quando o bebê apresenta sinais clínicos desde o nascimento, existe uma grande ansiedade nos pais para chegar a um diagnóstico. Mas em vários casos, como por exemplo na distrofia de Duchenne, onde os bebês afetados não apresentam nenhum sinal clínico no primeiro ano de vida, fica difícil para os pais acreditarem e aceitarem o diagnóstico. Mas o mais crítico é inserir na triagem neonatal doenças de início tardio para as quais ainda não há tratamento, como por exemplo a coreia de Huntington ou formas hereditárias da doença de Alzheimer. Existe um consenso em não se testar crianças para doenças de início tardio para as quais não há tratamento, porque ao testar uma criança, você está tirando dela o direito de querer ser testado ou não quando chegar na idade adulta. Então, incluir na triagem neonatal doenças de início tardio ainda não tratáveis é muito questionável. E enquanto se discute os prós e contras da triagem genética neonatal, evitar o nascimento de afetados é altamente relevante. Nesse sentido, não custa repetir a nossa iniciativa no Centro do Genoma, coordenada pelo colega Michel Naslavsky, de triar casais que planejam ter prole, identificar aqueles em risco para doenças genéticas recessivas, prevenindo o nascimento de afetados. Tanto no caso de doenças tratáveis, muitas com custo inacessível, como naquelas onde não existe tratamento disponível, o nascimento de uma criança com uma doença genética é sempre traumático. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.